Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Coffee Express e aqui a gente vai conversar sobre o que você precisa saber rapidão sobre os tipos de choque, tá bom? Na aula de tipos de choque a gente conversou sobre os principais tipos de choque e o que a gente vai fazer com cada um deles. Lembra que o nosso primeiro e mais importante, o choque séptico, né? Lembra que o nosso esteio de tratamento é culturas, exames laboratoriais, incluindo lactato, tá? A gente vai fazer volume até 30 ml por quilo de solução balanceada, antibióticos de amplo espectro. Objetivar sempre o quê? Uma melhora da perfusão, PAM acima de 65. Lembra que a primeira droga de escolha nesses pacientes em choque séptico, noradrenalina. Seguido de acima de 0,5 micrograma quilo minuto, vasopressina e hidrocortisona. Se em 6 horas esse paciente não melhorar, lembrar que deu pesquisar choques mistos, colocar ali, por exemplo, dobutamina e etc. Lembra que esse choque é um choque quente, né? Um estímulo quente. Então ele vai ter o quê? Um débito cardíaco aumentado inicialmente, resistência vascular sistêmica diminuída, pressão de oclusão pulmonar diminuída também, saturação venosa central aumentada inicialmente e a minha PVC vai ser diminuída. Lembrar que a gente conversou no choque séptico sobre sulfa, quick sulfa, entrada do antibiótico em menos de 1 hora e as medidas de fluido responsividade. Lembrando que principalmente as medidas dinâmicas são importantes e o VTI, ali aumento de 10 a 15% após, por exemplo, passive leg raising, é um medidor fiel de fluido responsividade. O choque neurogênico é às vezes colocado como um choque distributivo, o diferente é que a gente tem um débito cardíaco geralmente diminuído inicialmente, tá? Normalmente por trauma raquimedular, o que a gente tem de clássico é aquela hipotensão associada à bradicardia em vez de taquicardia. A gente vai dar suporte clínico, vasopressores e avaliação neurocirúrgica, tá bom? Terceiro tipo de choque é o choque hipovolêmico, a gente vai ter perda de plasma, perda de sangue, tá bom? Que a gente tem um perfil hemodinâmico, no qual um paciente tem um débito cardíaco já diminuído, uma resistência vascular aumentada, um choque frio, pressão de oclusão diminuída, uma saturação venosa diminuída e uma PVC também diminuída, né? Lembra que no eco a gente vai ver aquelas kissing walls, ver a cava bem colabada, né? E aí o nosso tratamento vai ser basicamente a ressuscitação volêmica, hemo concentrado, produtos, né, sangue para esse paciente, beleza? E contenção do que se está perdendo sangue, etc. O próximo choque que a gente viu foi o cardiogênico, no qual a gente vai ver disfunção do ventrículo esquerdo ou ventrículo direito, né? Um choque cardiogênico também é um choque frio, causado por infarto, IC, miocardite, cardiomiopatias e tal, no qual você vai ter um débito cardíaco diminuído, uma resistência vascular aumentada, então é um outro choque frio de novo, uma pressão de oclusão aumentada se for um ventrículo esquerdo que está zoado, e uma pressão de oclusão diminuída se for o VD que está zoado, uma saturação diminuída também e uma pressão venosa central normalmente aumentada, tá bom? Lembra que esse paciente vai estar bastante congesto, ele vai ter congestão sistêmica, pode ter edema agudo de pulmão e vai ter os sinais clássicos de choque. No eco a gente vai ver o quê? Um ventrículo esquerdo hipocontrátil, né? Um ventrículo direito às vezes aumentado de tamanho, a gente vai ter o sinal de McConnell, por exemplo, a gente vai ter desvio do septo, mas um VE, às vezes uma regurgitação valvar aguda, etc. O nosso tratamento vai ser basicamente depois do diagnóstico, tratar a condição que gerou esse choque cardiogênico e inotrópicos, tá? Dentro do butamina, milrinone principalmente, outros vasopressores que nem noradrenalina e pensar em outras terapêuticas, por exemplo, a ECMO, ok? E por fim, o nosso último choque foi o choque obstrutivo, que a gente tem principalmente o pneumotórax hipertensivo, o tamponamento pericárdico e a gente tem, por fim, a embolia pulmonar maciça, o TEP maciço, tá bom? Lembra que também é um choque frio, ok? Então eu vou ter débito cardíaco diminuído, resistência aumentada, pressão de oclusão da artéria pulmonar aumentada, saturação diminuída, saturação venosa central diminuída e PVC aumentada, tá bom? Lembra que no ultrassom vai depender do que eu tenho. Num TEP eu vou pensar num VD grande, sinal de McConnell, que a gente já conversou, desvio do septo, beleza? Às vezes algum trombo eu consiga ver ali, ok? E é normal que eu tenha o quê? No tamponamento pericárdico eu tenha já um derrame pericárdico, que eu tenha pletora, né, da minha veia cava inferior, tá? Isso vai ser importante também no TEP maciço e no pneumotórax hipertensivo, tá bom? Além disso, no derrame pericárdico que a gente estava falando, é normal que eu tenha como principal ponto um colapso diastólico do ventrículo direito,
ok? E no pneumotórax, lung point, lung slide. Lembrar que o tratamento para essas condições vai depender do que for. Se for um TEP, anticoagulação, trombólise, trombectomia. Se for tamponamento, pericardicentese ou pericarditomia, ali certo? E se eu tiver um pneumotórax hipertensivo, drenagem torácica. Beleza, pessoal? Era isso que vocês precisavam saber dos principais tipos de choque. Fica aqui um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.